estamos aqui novamente no podcast do IEP. Hoje nós temos um convidado que vem de muito longe, é o nosso professor coordenador, Dr. Jorge Liporassi. Olá, E aí, tudo bem? professor? Como é que tá? Tudo jóia? E aí? Fale um pouco aí da sua vida, como que você veio parar em Manaus? Bom, tudo começou que eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que é uma cidade que tem odontologia muito forte. Chegou a ter 3, 4 faculdades durante o período, hoje tem 3. Eu sou formado pela USP, graduado pela USP de Ribeirão Preto, tenho especialização e mestrado em cirurgia bucomaxilo também pela USP e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Eu fiz toda essa formação na USP e um colega meu de faculdade, o Fabrício, ele veio trabalhar em Manaus e me convidou para participar do curso dele como convidado O aqui Japa. no Japa. O Java me convidou para vir trabalhar com a Japa Ah, é verdade, ele foi um grande e elo. vim como convidado para dar aula de emergências médicas na pós-graduação dele. E aí foi quando eu conheci a doutora Margarete, o IF, fiquei encantado com o profissionalismo, fiquei encantado com a cidade também, o pessoal me recebeu muito bem. Me sinto muito acolhido aqui. Desde 2009 foi a primeira vez que eu pisei aqui. Nossa, faz E que nós tempo. estamos vindo todo mês já com a pós-graduação a partir de 2015, se eu não me engano. Isso, Temos aí alguns anos de estrada, com muita são já motivação vindo aqui todo mês, todo final de mês, mensalmente há 8 anos já, hein? mensalmente. É. O que leva a gente a atravessar o país, na verdade, é o senso de missão mesmo. É o senso de responsabilidade com o ensino, gostar do que faz, amar do que faz. A gente sabe que muitas pessoas se dedicam mais a consultório ou de vídeo meio a meio. No meu caso, eu tenho 70% do meu trabalho é focado em pós-graduação, é ensino, é treinamento e atendo no meu consultório também, mas a paixão mesmo é o ensino, né? Nossa, E é muito gratificante, eu percebo que os alunos aqui de Manaus, o pessoal que busca os nossos cursos aqui, eles dão muito mais valor nessa parte, né? Assim, a gente percebe uma diferença regional, é uma diferença que existe, em outros lugares que a gente trabalha, que os alunos daqui eles têm uma garra, sabe? Eles têm uma vontade de aprender muito maior, eles dão valor, então, nesse conhecimento que a gente traz de lá, de longe para cá, né? Então, o conhecimento não nossa. tem fronteiras. É muito interessante porque eu vejo que mensalmente eu vendo já desde 2015, quer dizer, 8 anos, é uma vida, né? E não é de vez em quando, você vem todo Uma mês, vida, várias né? vidas, na E com verdade, né? aquela alegria de vir a É, Manaus, isso a gente é uma satisfação, é uma alegria saber que você vem feliz, porque já pensou sim. uma pessoa ter que viajar e não tem voo direto de Ribeirão e ter que vir aqui a Manaus, que é um lugar quente? Mentira. Mais Você... quente que a minha cidade é quente. Ah, essa Mas aí cidade quando me também? falaram, se prepara que Manaus é quente, eu falo, não, mas Ribeirão Preto é muito quente. Eu falo, não, você não tem noção que é quente. Realmente, quando eu pouso aqui, já saio do aeroporto, eu sinto aquele calor. Calor. E tem vezes que eu fico com saudade. Realmente, eu falo, olha, eu tava com saudade desse calor aqui, Aquela que é muito bom. sensação de A gente entrar no acostuma, forno, a gente né? acostuma, a gente Ah, acostuma, E, né? e como você, é, um dia lá atrás, quando o doutor Fabrício Quitazon convidou você, a gente se conheceu. Sim, Só que era um curso de imersão que a é, gente implantou curso na área de rápido. cirurgia, lembra? Sim, sim. E aí depois você ficou, né, querendo voltar para Manaus. Aí eu falei, É, fiquei aí, pensando, né? Esse aham. professor é meio doido. Eu falei, mandei um e-mail, né? Falei assim, ó, doutora, não tá precisando aí de um curso novo, alguma coisa, tenho disponibilidade, né? As coisas na minha vida foram mudando, eu fui tendo a oportunidade de ter espaço, na verdade, para isso. Não imaginava, quando eu comecei a minha carreira na área de educação, eu não imaginava ter tanto de cursos que eu tenho. A gente tem mais de 12, 13 turmas de cirurgia de implante em mais de Sim. 8 cidades diferentes, né? A gente tem um grupo de mais de 10 professores que eu montei essa equipe, a base dessa equipe ela é formada por mim também, então é um pessoal que fala a mesma língua, né? Então é muito interessante isso, a gente agregar o próprio ex-aluno que tem interesse, que tem um destaque, e a gente, quando consegue incorporar isso, é muito legal. Que a gente produz o nosso próprio, digamos, professor, né? É. E, e de lá para cá, o que faz a gente vir todo mês o senso de missão mesmo. Eu sinto muita gratidão por estar aqui. O IEP mudou minha vida, literalmente. Mudou.
Mudou. É uma A minha parceria que vida é deu antes e depois do certo. IEP, sim. Tudo prosperou a partir daqui. Eu Sério, tenho muita gratidão, é professor? verdade, é verdade, É uma alegria ouvir isso, né? é Porque verdade. antes eu ficava assim preocupada assim, meu Deus, esse professor é louco. Hum. Por que ele não fecha uma parceria com tanta cidade que ele vai até de carro? O cara é maluco. Muita gente fala assim, Manaus? O que É, que você vai fazer em é Manaus? o que eu achava. Compensa? Eu falo, ué, se não compensasse, eu não estaria aqui, né? Mas vai além do financeiro, sabe? Lógico que o financeiro a gente precisa, a gente vive disso, mas precisa de uma motivação a mais também. Então tem a questão da satisfação, satisfação pessoal, realização, e aqui no Instituto a gente é muito valorizado. A formação, toda a formação que a gente teve, o sacrifício que a gente fez para fazer a pós-graduação aqui é muito valorizado. Então, é por isso que a gente está aí e vai continuar. É. Indefinidamente, espero. Amém, Senhor. Deus receba, né? É uma parceria que deu certo, pois a gente se preocupa, além da relação profissional, a gente se preocupa com a pessoa mesmo, né? Sim. A gente sabe que às vezes o voo chega atrasado, o professor está cansado, né? Às Uhum. vezes, quando já teve uma madrugada mal dormida, que eu Já já percebi um cansaço, eu ia tem falar assim, vezes que a gente já professor, chega cansado. dá uma dormidinha na minha sala, pega a chave. Eu Ou dormidinha na hora do seja, almoço para poder aguentar a tarde. a É isso gente aí. tem aquela sensibilidade de estar preocupado O assim com o senso de lado do equipe mesmo. professor Sim, também, né? Porque sim. ele tem que estar bem para poder É, dar um curso bom, né? isso é algo que o IEP proporciona pra gente, né? O suporte pro professor. Precisa de tal coisa, tem toda uma estrutura. Precisamos de qualquer coisa que a gente pede, a gente tem esse suporte, esse conforto para poder produzir, tá? Então isso é impagável. É uma coisa É, que E a só aqui gente, tem. e a gente já está na turma, vai para a turma Turma 15. 15 do Nossa senhora, implante, hein, hein? professor? Turma 15 do Guerreiro. implante, 14 da cirurgia, né? Já superamos muitos desafios, né? Em todas as profissões há desafios, Sim. mas uma das coisas que é muito importante que eu acho nessa questão toda é que a gente tem que ter uma disciplina, É, foco, fé, né? Principalmente muita resiliência, né? Que nós conseguimos superar a sim. crise de 2005, de 2008, de 2020, né? Pandemia. E a gente conseguiu superar a pandemia, segurou a onda legal, a gente não perdeu o aluno, Teve que a mudança do instituto, né? Para uma nova estrutura no mudamos de meio dessa endereço pandemia. Mudou de endereço em o quê? no auge da Um mês, pandemia. um No mês e auge da meio. pandemia, é. No auge da pandemia é realmente é acreditar. É É. acreditar no potencial de todos, né? Em De toda essa 2021 equipe fiquei que. viúva, teve Isso, todo esse evento e a isso, é gente tem que verdade. continuar a Uhum. vida, tem que superar todos os desafios, né? Que É, você também idas e vindas da vida. tem A um gente. filho pequeno, É, em frente, né? Tem que abrir mão da isso. família. Isso, é verdade. Abrir mão um pouco do tempo livre, mas é importante que todos entendem, né? Eles entendem que é importante eu estar aqui, que isso também não deixa de ser para a família, né? A gente está aqui também pela família. O trabalho faz parte. Eu acho que não dá para separar pessoal e profissional. Nós somos uma pessoa só, um ser só. Então a gente tem que amar o que a gente faz e tem que fazer, tentar o equilíbrio o máximo possível. Mas na minha visão, pessoal e profissional é uma coisa só. Né? É Nós que vivemos o nosso trabalho, então a gente tem que estar bem, a a gente tem vida que é estar. feita de escolhas e qualquer que seja a escolha terá um Sim, preço, né? sim. Ou seja, se você tivesse escolhido só ficar lá também, talvez não estivesse bem Sim, posicionado, sim, né? sim. Não tivesse bem financeiramente, o Uhum, posicionamento profissional, tudo é um preço que a gente paga, né? é. Então, graças a Deus, a família compreende, né? Sim. Isso vem também do nosso autoconhecimento, né? Eu acho que quando você se conhece, sabe o que você quer, você tem a sua missão, a sua visão, né? Onde você quer chegar, e como você vai chegar naquilo, e eu acho que esse que é um ponto fundamental, né? Você ter a sua visão, onde você quer estar, onde você chegar daqui 2 anos, daqui 5, onde você vai estar daqui 10, onde você pretende estar, ou com quem você pretende estar também. Então, são decisões que a gente toma no nosso dia a dia, né? Toda decisão que a gente toma vai nos levar, tem que nos levar a esse objetivo que a gente tem. Então, baseado nos nossos valores, né, que no meu caso, meu valor é minha família, meu trabalho e a minha saúde. Então, todas as decisões que eu tomo, desde que eu acordo até antes de dormir, é para satisfazer esses três principais valores. Se atender saúde, trabalho e família, essas decisões são prioridade para mim.
Esse Então, papo parece com de coach. Você fez algum curso de fiz coach, coach foi? também. Porque É, às vezes o dentista não tem muita clareza, né? sim, isso e esse treinamento ajuda a gente a focar, a tomar melhores decisões, na verdade. Me ajudou a ser um profissional melhor também, a tomar decisões profissionais, a tomar decisões pessoais e a gerenciar o tempo. Porque, na verdade, o meu trabalho principal é gerenciar o tempo que eu É, tenho em todos esses cursos, digamos assim, gerenciar a agenda, sim. tá? E gerenciar essa agenda com uma certa habilidade é o segredo para eu manter em equilíbrio, né? Então, para conseguir me deslocar, para conseguir fazer o que eu tenho que fazer e ao mesmo tempo cuidar da saúde, cuidar da família, E né? sei que o maior investimento é o tempo, né? Porque ele É, não volta, o né? tempo não volta, é o Quando bem você mais precioso. piscar, né? O seu filho já tá casando. Vai fazer 14 anos já, tá? Tá E, enorme. Então, sempre que eu posso, eu tô com ele, né? Então, assim, se eu tenho um tempinho para pegar ele para almoçar e depois deixar ele de novo, eu tô fazendo. Então, para compensar de certa forma esses dias que a gente fica fora, né? Então, sempre que eu tenho um tempo livre, eu tô pegando para ficar com ele. e você sabe que quando lá atrás eu tive essa oportunidade de lhe conhecer e Sim. de a gente conseguir fechar essa Aham. parceria, Deus abençoou tanto que foi no mesmo mês que a gente conseguiu fechar o avançado de cirurgia, né? O Sim, curso master sim. e o curso de Os implante. dois Foi emplacados. concomitante, né? Os dois cursos Então foi emplacados, é verdade. realmente da vontade de Deus, É porque verdade. se não fosse, não teria acontecido tão perfeito, né? Foi uma É, coisa assim muito perfeita. não, com certeza. Inicialmente foi o do curso do implante que você estava focando inicialmente, mas eu lembrei, falei, assim, olha, nós temos cirurgia também que a gente pode emplacar e aproveitar a vinda para um curso mensal de cirurgia. Que foi o primeiro E curso foi. mensal meu foi aqui, porque os meus outros cursos eram semanais ou quinzenais. E a partir desse Ah, modelo que a gente foi. instituiu aqui, eu fui transformando todos os meus outros cursos no modelo mensal também, o que Olha, melhorou para mim a questão de tempo, olha que melhorou a gestão do maravilha. tempo. Então, a partir daqui que eu fui estruturando os meus outros cursos com o que a gente aprendeu aqui com você. Fico feliz de saber que É, agreguei algum lógico, valor na sua vida. com certeza. Aprendemos todo mês aqui. E eu fico feliz também que você está sempre trazendo as inovações, né? Que dizem assim que tudo em São Paulo, Ribeirão, é tudo na cidade grande que as coisas chegam primeiro. Então eu me De sinto certa como forma, um curso sempre muito atualizado, é. que você está sempre antenado, né? Então eu considero que o nosso curso é atualizado, graças Sim, à sua sim, vinda lá de fora, trazendo sim. as últimas coisas que tem na É. ciência, na área de implante, Como, né? como coordenador, a gente é obrigado, né, a estar sempre estudando, sempre atualizando. Ao mesmo tempo, a gente traz novidades a partir de um momento em que ela está relativamente sedimentada, para evitar aquele oba-oba de alguma técnica muito nova que não tem uma validação ainda, para evitar, em algumas situações, a que a gente chama de perfumaria, que é uma técnica ou algo que é mais para vender curso do que para agregar para o profissional. Esse é um cuidado que nós temos, né, nos nossos cursos e aqui no Instituto também. Eu percebo isso, que nós temos que vender algo que a pessoa vai agregar no profissional dela e não simplesmente uma situação nova que só porque é novo vamos fazer isso, sendo que é preciso mais pesquisas, né, antes para a gente poder conhecer os resultados a médio prazo, para poder oferecer segurança para o nosso paciente também, que a gente tem essa responsabilidade. Com Né? Então é algo que a gente certeza. traz sempre as novidades, mas sempre pautado ao mesmo tempo em algo que é seguro para a gente poder ter essa responsabilidade com o aluno e com o nosso paciente, que é o consumidor final, digamos assim, né? Uhum, E eu entendo. acho uma coisa muito legal como professor, o que me motiva como professor, em relação ao atendimento no consultório, eu atendo um paciente. Se eu ensino 10 alunos, esses 10 alunos vão atender mais X pacientes nos seus consultórios. Então, o curso me permite expandir a minha capacidade De ajudar de mais ajudar, de pessoas. levar o meu conhecimento para mais pessoas serem beneficiadas. Então, é isso que por fim, me motiva ainda a continuar. Né? Eu falo, quantos pacientes se beneficiaram direta e indiretamente do conhecimento que a gente trouxe para o nosso aluno. Estou Então, eu sabendo acho isso agora muito disso, interessante, porque o que me fez montar um instituto foi exatamente não isso. é? Porque quando eu era dentista, quando Você eu é. atendia, né, Aham. clinicava, daí eu falava assim, se Manaus inteiro quisesse encaminhar um paciente de orto para mim, porque a doutora Japa é a top, e quisesse encaminhar 50 mil pacientes, eu não ia dar Não conta. teria capacidade Então de eu me atender. sentia assim, meio que podada.
né? Eu Eu acho queria, que talvez no limite, né? Você no meu chegou limite, no, você chegou no e auge, eu queria digamos assim. poder, esse pensamento, de Chegou no poder limite, é preciso começar alguma outra coisa. abranger mais pessoas, né? Como expandir, né? Isso, Como aí expandir. foi a hora que eu imaginei que através do Instituto a gente consegue Sim, ensinar muitos profissionais que poderão atender muito mais pacientes e a gente consegue ajudar aí muito mais é, pessoas, é. né? Porque Isso é antigamente era assim, ó, sensacional. Manaus, como é hoje, a passagem aérea não está caríssima. Tá, caríssimo. Antigamente era caríssima vezes dois, Sim, sabe? Então era muito difícil um profissional ir para fora fazer especialização. E o que acontecia é que tinha muito pouco titulado. sim, Então, eu pensei, é melhor do que um monte de gente viajar com altos custos, é sim. trazer um Trazer professor pra cá. top para poder fazer o acesso às pessoas Uhum, que não viajavam, sabe? é, Esse foi o início daquele sim. pensamento, que nem todo mundo tinha condições de viajar, né? Aham. É, Então, isso você trouxe essa inovação para a cidade, digamos. Isso é uma coisa que isso, percebe-se em relação a qualquer outro local que aqui é pioneiro em estar trazendo a qualquer custo nomes, e eu me sinto honrado de fazer parte desses nomes que vêm de fora aí para poder compor a equipe. eu É me sinto único. uma pessoa Isso muito é único. abençoada, porque na realidade Deus me apresentou você e é uma coisa que deu tão certo, Deu muito né? Foi certo. assim, é, eu já tentei, por exemplo, tem professora que eu tentei implantar um curso aí no dia que tinha a primeira reunião, nunca acontecia. A segunda reunião aconteceu alguma coisa comigo, ou com Uhum. imprevisto, nunca aconteceu, ou seja, Não era não para era ser. para Não ser. era para ser. Então Deus é muito, né? Tá no É. comando. Ele tá em todos os lugares, inclusive quando a gente vê que é para dar certo, tudo dá certo. Você marca a reunião, a turma fecha, as coisas Uhum. acontecem. Uhum. É uma alegria. E eu me sinto assim muito feliz pelos resultados, né, Sim. professor? Que a gente só ouve elogios. Você mencionou Deus, eu acho importante isso, porque a gente não consegue nada sozinho, né? Então eu também tenho minha fé e eu acredito muito. Acredito muito, faço minhas orações, seja quando eu acordo, ou seja antes de dar uma aula, ou atender algum paciente, eu sempre peço para que todos os nossos pacientes, seja meu ou dos cursos, não tenham complicações, tenham resultado positivo. É uma preocupação que a gente tem, né? Porque a gente tem a responsabilidade com o ser humano, né? Então a gente tem essa preocupação, precisa estar atento, fazer a nossa parte cientificamente falando, mas também acho que em muitos momentos a gente precisa de uma força superior para ajudar nas eventuais situações, intercorrências que acontecem, né? É um risco que todo cirurgião ele passa. A É gente tem que verdade. saber administrar o risco, tem que saber tratar as complicações, lidar com o paciente, né? Isso a gente ensina bastante os nossos alunos. Então, eu falo que hoje a gente já está calejado, a gente sabe como resolver melhor as situações, a gente tenta passar essa segurança para o aluno, né? Uma hora alguma coisa não vai sair conforme planejamos. Como que eu faço? Tá. Primeiro que, como que evita? Mas se acontecer, tem Como que esse trata? caminho, né? Sim, E se relacionar com o paciente, eu vejo que é algo que é muito importante. Então, o dentista ele tem que saber fazer a parte técnica, é o mínimo, né? O é mínimo, lógico, dever, né? fazer a técnica, é o dever. É dever. E tem que também saber se comunicar, se relacionar, dar uma atenção, né? Porque em situações de complicações é isso que vai, digamos, segurar, né? Até minimiza, né? Minimiza É, e isso é o que vai ajudar a gente a resolver. O paciente também, por outro lado, tem que estar ciente de que algumas situações são mais arriscadas que outras, então a gente tem a responsabilidade, mesmo quando tem uma triagem para curso ou uma avaliação no meu consultório, o que eu posso fazer por esse paciente? É seguro? Eu faria no meu pai ou na minha mãe? essa é a É a pergunta que a gente tem pergunta-chave. que fazer. Eu falei, olha, eu não indicaria essa cirurgia por isso e aquilo, eu não faria. Se o senhor fosse meu pai, se a senhora fosse minha mãe, eu faria desse jeito e não desse, ou eu não faria, vamos dizer, né? Porque hoje a gente também, Perfeito. o cirurgião, o melhor cirurgião é aquele que não opera, Essa é a digamos minha assim. fala. Ele falou igual. Falei igual? Eu nem sabia que Sem ele falava combinar, assim, hein? mas tipo, eu falo Mas assim, você faria se fosse a sua mãe? sim, Então, se você fizer essa pergunta, você é estará uma frase muito procurando forte, né? Eu acho uma que opção de tratamento é, adequado, sabe? é. Eu acho que isso chama atenção para o paciente para ele realmente entender. Em algumas situações eu falo, eu poderia fazer esse tratamento que você está buscando e ganhar um dinheiro em cima disso, mas eu estou vendo que isso não é o melhor para você. E eu não quero ganhar dinheiro dessa forma.
tá? Então, tem situações que se eu não vejo benefício para o paciente, eu indico uma outra técnica ou eu não indico, enfim. Eu Ou falo nem para ele faz, pensar né? um pouco melhor, sim, Ou nem porque eu acho que faz. isso é importante, você selecionar o caso, tá? E isso a gente ensina também. Fala assim, ó, o que eu ensino no curso é o que eu faço no meu paciente. Não vou ensinar nada que seja mirabolante, que não tenha uma previsibilidade. Então, em cirurgia, a gente tem que ser, de certa forma, noiado com o controle de risco. Ah, mas será que eu não posso ajudar a pessoa? Se for algo previsível, sim. Senão, você vai, às vezes, atrapalhar, né? Então, como o profissional detém o conhecimento, ele tem a obrigação de passar para o paciente isso. E, às vezes, o paciente, por ser leigo, às vezes o profissional, por não saber falar não, ele tenta fazer alguma coisa numa situação muito limítrofe, uma cirurgia muito arriscada, e é o que eu viro e falo. Às vezes você vai piorar aquela situação daquela pessoa, causar uma sequela, sendo que a cirurgia tem que ser curativa. Por mais que procedimento cirúrgico ele é invasivo, a cirurgia tem a função curativa, né? E é isso que a gente precisa buscar sempre. Às vezes ele quer, genuinamente, de coração, ajudar o outro. Só que às vezes é ele que se complica, né? De querer fazer um caso muito limítrofe, porque às vezes E o uma, paciente quer resultado, sim, e né? uma coisa que acontece bastante é que o paciente, o ser humano, ele muda de ideia de uma hora para outra. Então hoje ele quer uma coisa, a partir do momento que o resultado não foi o satisfatório, mesmo ele sabendo que poderia não dar certo, ele muda de opinião e se volta contra você também. Por isso é que eu digo, tem que estar muito bem documentado e conversado e só colocar a mão se você tiver uma alta previsibilidade de sucesso, né? E isso vem com treinamento, isso vem com bom senso, inclusive, que é o que a gente faz, que é o que a gente passa. E dentro de várias especialidades que nós temos aqui na odontologia, atualmente nós temos várias, inclusive a que está o boom da vez, né? Que tem o boom da vez, Uhum, sempre tem o boom da é, vez. E no momento atual é a harmonização orofacial, né? sim, Que muita gente já está saindo da graduação, já dizendo que só quer ROF. ROF, daqui a pouco, se uhum, falar assim, ah, sabe, tem como fazer esse atendimento de urgência, ela tá com dor de dente, aí ele vai falar, dente. dente? Que isso? Tá quase É, isso, sabe? Que a gente vê assim a o gente boom tão nota isso. grande de ROF no Brasil inteiro, não só aqui em Manaus, que a gente até fica É preocupado, que às vezes a assombroso. pessoa não sabe fazer um acesso, não sabe fazer uma É assombroso. troncular, Tá passando por cima da odontologia, talvez, né? Eu acho que o profissional que vai para né? essa área, ele não pode deixar de ser dentista. É, e ele acha Ou de que pensar como um dentista, que seja, né? A gente sabe esse mundo dá volta, a gente não sabe como é que vai ser daqui 5, 10 anos que seja. Por isso que, da mesma forma que o implante foi um boom, a gente vive um momento em que é uma dificuldade que existe em algumas avaliações entre tratar o canal, colocar a coroa, ou se fraturou, o que que faz com aquele dente, ou se extrai, ou seja, a questão da implantodontia durante um tempo, ela ficou acima da odontologia, só que não. Né? A implantodontia faz parte da odontologia, você tem que pensar como um dentista. Tentar salvar o dente, se possível, e indicar o implante quando não tem mais jeito realmente. com Né? Isso certeza. também é algo que a gente precisa avaliar. Então, as extrações, digamos, indicações de extrações múltiplas, só se realmente Não tiver jeito, não né? tiver jeito, né? Uhum. Tentar o melhor para aquela pessoa. Às vezes o melhor para ela é remover tudo mesmo e fazer os implantes. Mas como nós vemos em algumas situações por aí, né, clínicas, em situações específicas, é, um, é indicação exagerada, digamos assim, do implante a despeito de uma tentativa de salvar um dente, né? Eu acho que tem que ter o equilíbrio, tem que ter o bom senso, porque o implante também tem os seus problemas, né? Se o É, dente que é toda, feito por Deus dá problema, você imagina algo que é criado pelo homem também tem todas suas as limitações, especialidades, né? né, tem seus desafios, né? A gente tem que estar sempre em contínuo estudo, né? Tem Uhum. que estudar sem parar, Eternos. né? Porque todo dia aparece uma pesquisa nova, um acessório novo, um Uhum. equipamento novo, porque hoje não tem como viver sem tecnologia. A gente, atualmente, a cada 3 meses, o conhecimento científico dobra. O conhecimento científico no mundo, ele dobra a cada 3 meses. Então, assim, as coisas evoluem de uma maneira Muito rápido. assombrosa. Assombrosa. E nesse Né? mundo globalizado, graças a Deus, através da internet, Aham. hoje o Brasil, ou mesmo Manaus, né, ela já está antenada no mundo, O acesso à informação né? hoje Acesso à só não informação aprende quem é não quer. instantâneo. Tanto é, lançou iPhone, já tem aqui.
Uhum. É muito rápido, né? Só não aprende quem não quer. Hoje o acesso ao recurso, à informação, é algo que popularizou, digamos assim, democratizou, né? Então, uma pessoa, se ela tem um acesso a uma internet, ela tem acesso à informação, não precisa. Lógico que é importante, você tem livro, você tem literatura, etc., mas você tem livro físico, né? Eu sou do tempo que eu ainda pego o livro e compro o livro e sublinho. Eu anoto quando eu vejo uma palestra, algo que é importante. Cada um aprende de uma forma, né? Pessoas aprendem ouvindo, vendo e fazendo. Então, cada um tem uma programação neural que tem uma facilidade de assimilar. Isso no ensino a gente também identifica o perfil do aluno, a maneira como ele aprende melhor. Então, tem pessoas que precisam pôr mais a mão na massa, outras só de olhar já consegue desenrolar aquilo mais facilmente. Eu sou esforçado. Eu preciso de Sublinhar? sublinhar, escrever, Ah, tá. Eu copiar escrever. mais Eu tenho que mais de uma escrever. vez. Eu ainda sou desse. Mas Foi assim dizem que desde a escola. sim, Então, a é o moda meu antiga, jeito. é o meu caso, é. Mas agora me fale assim, qual a transformação que a pessoa teria, um profissional, quando escolhe um implante para a vida dele? Todo mundo, qualquer dentista poderia fazer o curso de implante, eu tenho um perfil. E qual é hoje, em 2023? Ainda é vantagem fazer o curso de Não, o implante? Como é implante que ele é é? um curso com retorno garantido. O implante ele ele tem uma alta rentabilidade, porque ele tem um benefício muito grande para o paciente. É isso, tá? Então a gente vê um custo-benefício muito importante. Você fazer um tratamento que a parte cirúrgica, a implantação daquele implante de titânio, pode durar tempo indeterminado. Então isso, o custo desse procedimento se dilui com o tempo. É algo que agrega muito valor ao tratamento. Então, o implante para o paciente e para o dentista que executa o implante é algo fenomenal. Né? A implantodontia é fenomenal. Entretanto, o profissional ele tem que entender que o paciente compra o dente. Então, ele precisa muito da base reabilitadora. A gente usa muitos conceitos da prótese total, oclusão de um anejal, ou seja, apesar de eu ser bucomaxilo por formação, eu passei a fazer implante dentário dentro da minha especialização de buco, quando não existia a especialidade reconhecida em implantodontia ainda, em 2001, 2002. Que foi só, se não me engano, a partir de 2004, que foi regulamentado, né? Como DTM, especialidade implantodontia como especialidade em pacientes com necessidades especiais. do Conselho Federal. Então, era o bucomaxilo e periodontista e alguns profissionais que faziam credenciamento no exterior, ou alguns poucos cursos que existiam. Então, eu posso dizer que peguei aí não o início, mas já uma transição dessa implantodontia que era um pouco obscura, porque nós fazíamos o implante, quando ia fazer a reabertura alguns meses depois, acendia a vela para saber se tinha osso integrado ou não. Hoje, a osso integração ela é uma certeza, mas porque evoluiu muito também a pesquisa em termos de tratamento de superfície. Então, a osso integração hoje não é um problema. Às vezes, o problema é o implante osso integral. Por quê? Quando o profissional faz ele num posicionamento inadequado. E aquele implante vai se integrar no lugar inadequado, a prótese não vai ficar boa. Aí você tem que remover aquele implante. Então, às vezes, então é o que eu falo, hoje a nossa integração é altamente previsível, mas aí isso não vai permitir que você erre. Porque se você errar, você tem que remover aquilo, fazer enxertose, então às vezes piora, agrava a condição do paciente. Então precisa de muito planejamento, o paciente ele compra o dente e o profissional tem que gostar, então, da parte protética. Então, como eu já vim da bucomaxilo e eu não fiz prótese, eu sempre trabalhei com os protesistas junto, com os especialistas em prótese, tá? E comecei a coordenar os cursos de implante, porque somente bucomaxilo e periodontista, na época, hoje também o implantodontista, pode ser Poderia. responsável por curso. Né? Até protesista não pode coordenar curso de especialização, por incrível que pareça. Então, eu digo que eu sou um bucomaxilo que foi engolido pela implantodontia, que é o que no consultório, meu consultório hoje, ele basicamente roda implante. Né? Eu já fiz cirurgia hospitalar no início, quando eu terminei a residência, mas depois do mestrado, cheguei a fazer plantões, algumas cirurgias de trauma por uns 2 anos, mas aí por uma opção minha, profissional, eu falei, eu vou me dedicar a consultório e curso, então eu parei a parte hospitalar. Tenho as equipes que eu indico, os procedimentos de ortognática ou de cirurgias maiores,
não tenho vaidade nenhuma em assumir que eu abandonei o hospital mesmo, foi uma escolha, né? Alguns alunos perguntam, e aí, professor, o que você acha de fazer especialização bucomaxilo? Tem que saber que não é uma área tão fácil, né? É uma área que exige muito, exige muito mais conhecimento, porque o dentista dentro do hospital é muito cobrado, né? Tudo que o dentista faz está sob a vigilância de médicos, do pessoal da enfermagem. Então, os meus professores ensinaram que a gente tinha que estudar muito mais e nós não poderíamos errar pelo ambiente que a gente trabalha, porque a gente acaba somos mais cobrados nesse sentido. Então, tinha que estudar mais a parte de fisiologia, tinha que estudar a parte médica, saber o que está acontecendo com o nosso paciente, não somente a cirurgia facial propriamente dita, mas saber prescrever, saber a parte sistêmica, interação com outras especialidades médicas. Então, a bucomaxilo realmente, hoje a gente vê uma evolução muito grande, né? De cursos de especialização, de residência, isso é muito importante. Como eu acabei vindo para a implantodontia, os nossos cursos de implante têm um componente da bucomaxilo relacionado aos enxertos ósseos, então a gente tem um grande diferencial dos nossos cursos, é que a nossa equipe tem eu de buco, a gente tem periodontista, a gente tem implantodontista e protesista. A gente tem os especialistas das principais áreas atuando na equipe. Então, o aluno vai ter contato com uma cirurgia de elevação de seio maxilar, com o bucomaxilo, se o paciente tiver uma sinusite. A bucomaxilo vai ensinar como é que trata essa sinusite, como é que é o medicamento, como é que é uma abordagem cirúrgica dessa complicação, como é que drena um abscesso, como é que trata uma parestesia. Então, a buco tem muito essa parte que nós trouxemos para os nossos cursos, certo? Então, é o que eu falo, apesar da limitação de eu não fazer a prótese, eu trago um agregado que é a bucomaxilo para diferenciar os nossos alunos, né? Enxerto de ramo, enxerto autógeno, de mento, por exemplo, e a parte terapêutica medicamentosa, então, que no meu doutorado foi basicamente o que eu estudei, né? E a gente tem essa parte muito forte, tanto na cirurgia quanto no implante. Eu tive a oportunidade de ouvir dos alunos que já se formaram, né, aqui na implantodontia, sob sua coordenação, que até lá na Colômbia ou na fronteira de Tabatinga, ou mesmo no interior, foi a virada de chave na vida profissional dele foi quando ele concluiu o curso de implantodontia, que deu um upgrade muito grande no consultório, aumentou muito o faturamento, porque hoje realmente muita gente procura o implante, né? E um caso que eu acho essencial, o implante é para aquela idosa que é rebordo zero, que nem uma PT vai segurar. O que seria dela se não fosse o protocolo inferior? É um dos tratamentos mais gratificantes do protocolo. Nossa. Porque você pegar uma pessoa que foi mutilada, já que não tem dente nenhum, uma prótese total que não para direito, principalmente a inferior, é uma de resolução relativamente simples, os protocolos inferiores. Muitos pacientes até deixam de querer o protocolo superior, porque uma prótese total nova superior com protocolo inferior estabiliza essa mordida de uma maneira que muitos até deixam de querer fazer o superior. E então é um tratamento mais gratificante que eu vejo, né? E é um tratamento também rentável do ponto de vista financeiro para o dentista, né? De custo-benefício para o paciente espetacular. Então nós notamos também, né, alunos nossos que fazem o curso de cirurgia, depois se matriculam no implante. Ou tá no curso de implante, tá para finalizar e se matricula no de cirurgia, porque esses cursos se complementam, né? O ideal seria ele fazer primeiro a cirurgia, porque a cirurgia dá a base. Porque a gente pega alguns alunos no curso de implante com dificuldade da base, da anestesiologia, da própria extração, às vezes demora mais para extrair o dente do que para fazer o implante. E aí esbarra nisso, o aluno acaba, entre aspas, perdendo tempo em algo que já era para ele vir, né? Mas mesmo assim, nosso curso ele vai capacitar, mesmo no implante, o aluno vai ter essa base cirúrgica, com certeza, né? O senhor comentou agora da cirurgia, do curso de cirurgia, a gente ouve, assim, muitos elogios e todos os alunos que eu conversei, eles falam, assim, que eles saem dominando a técnica, que eles não têm, assim, mais, como é que fala? Não amarela em frente a um siso incluso, impactado. Sim. Então, é um curso que é muita prática, então eu sou muito orgulhosa do nosso curso, porque eu vejo os alunos. Graças ao professor Jorge, eu encaro qualquer terceiro molar. Nossa, eu digo, o curso de cirurgia é o curso mais antigo que eu tenho, né? Que o nosso grupo tem. Então, ele é o curso que assim, ele é o que mais está sedimentado em termos de metodologia, que é algo também que
que não só a parte de coaching me ajudou também, mas a própria pós-graduação, os professores que eu tive na USP, eu não posso deixar de agradecer, né, a gratidão que eu tenho por todos os professores que eu tive. Lógico que o aluno se dedica, mas se tem um professor disposto a ensinar e você um aluno disposto a aprender, você é Deslancha, imbatível, né? Uhum. né? Então, assim, é imparável. Então, esse curso de cirurgia, ele surgiu, inclusive, quando eu era monitor no terceiro ano, no quarto ano da faculdade, eu fiquei monitor do terceiro ano, e o professor me deixava sozinho, com 10 alunos, 12 alunos, 6 equipos tendo cirurgia, às vezes o professor se ausentava e ficava eu, quartanista, tomando conta de 10 alunos de uma graduação. E isso foi, depois que eu me formei, ganhei o prêmio de melhor aluno de cirurgia, e eu fiz 2 cursos de aperfeiçoamento em cirurgia, além da especialização. Então, eu entrei primeiro na especialização, entrei primeiro no mestrado. Então, desde esse quarto ano, os 2 de especialização e os 2 de mestrado, eu estava ajudando os meus professores nos cursos deles. Já estava E foi traçado, né? através dali que eu também fui adquirindo essa capacidade de, O domínio, né? de domínio de coordenação, na Nossa. verdade. É porque Ah, uma coisa é fazer a cirurgia, outra coisa é você sim. gerenciar um curso. Ah, isso é verdade. Fazer triagem, como que é o desenrolar daquilo. Então, o coordenador, ele é mais do que professor. Então, o coordenador, ele precisa pensar em tudo. É cronograma, professor convidado, metodologia, a distribuição das aulas, se tiver imprevisto, como que vai fazer, se uma clínica tiver acabar força, o que a gente faz, se eu precisar trocar teórica por clínica, enfim, é muita coisa, né? E nisso são 2 anos que a gente já tem que deixar planejado desde o primeiro módulo até o último, tudo aquilo bonitinho. Então, o curso de cirurgia, voltando, ele é o meu xodó, digamos assim. Ele é um curso que, através dessa metodologia que nós fomos desenvolvendo ao longo desses anos, ele é um curso que não tem como o profissional não saber fazer, não ter segurança para fazer a cirurgia. E é isso que a gente ensina. Cada profissional vai sair melhor do que entrou. E cada um vai ter sua curva de aprendizado. Isso a gente identifica aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, nós vamos direcionar um procedimento compatível com a habilidade dele. Não adianta ele querer fazer uma cirurgia mais difícil, porque ele não vai acabar agregando, ele não vai aprender. Então nós temos nos primeiros módulos fazemos uma avaliação do que cada profissional tem de uma habilidade inata e para ir adequando o tipo de paciente, procedimento para que ele desenvolva de uma maneira progressiva, para que ele também, porque se nós não direcionarmos uma cirurgia adequada para ele e ele não conseguir resolver, ele pode ficar achando ou desestimular essa pessoa, né? Tem aluno que às vezes quer desistir do curso porque ele tem dificuldade. Fala, não, mas é aí que você tem que fazer, é aí que você tem que continuar. Então, quando a gente identifica a pessoa que tem um pouco de medo, nós temos que direcionar isso daí, direcionar esse medo e saber trabalhar isso. Então, o professor tem essa missão também, de passar para cada aluno, né, o caso específico para o desenvolvimento dele. E o senhor comentou que tem uma base, muito relação próxima do implante, né? Da Sim, implantodontia. Mas na minha visão de orto, né? Eu diria que aquele ortodontista que gosta um pouco de cirurgia deveria fazer esse sim, curso, porque todo sim. paciente ortodôntico tem siso para tirar. Tem siso para Tá tirar, deixando dinheiro na mesa, tem né? implante às vezes para fazer também, mas é o que eu falo, o ortodontista, a indicação da extração de terceiro molar, 50% dos casos é ortodôntico. Então, o responsável pelas indicações são os ortodontistas. E a gente recebe muito ortodontista para fazer o curso, porque justamente, olha, eu estou indicando tanto cirurgia que eu estou deixando de ganhar. E só que eu não faço porque eu tenho receio. Então ele vem, adquire essa habilidade no curso, perde esse medo e vai fazer os casos que são mais favoráveis. Que eu digo para o meu aluno, você não precisa resolver tudo. Aquelas bombas você manda para o especialista é para isso. Mas ele consegue resolver 70% dos casos, o que já é um baita retorno financeiro. Tá? Aqueles casos mais complexos, continua chamando o seu colega que vai lá fazer no seu consultório, encaminha, porque também não dá para resolver tudo, né? Então, é com essa linha de pensamento que nós temos ali o doutor Rafael, que ele começou orto, mas começou a cirurgia É também, porque verdade, ele é com essa verdade. visão, né? Que muita Sim, gente não tem essa visão. aham, Ele acaba não enxergando essa oportunidade uhum, que o consultório já está cheio de paciente de ortodontia. sim. E Então, aí não, vem terceiro né? molar, vem.
cirurgia de tracionamento, Funcionamento, a frenectomia. Prenecto, Então, tudo assim, interligado com a orto, né? tudo interligado. A Então é ortodontia, essa a visão que a gente está dando para ele, que às sim. vezes ele não consegue enxergar, né? Então Aham, às vezes ele fala assim: "Ah, mas eu já estou na ortodontia". OK, mas se você fizer um curso de 10 meses de cirurgia de terceiro molar, sim. você já Vai agregar consegue muito. até pagar o curso na tranquilidade. É essa visão aí que às vezes o profissional não tem, então a gente orienta, né? Outro exemplo que a gente orienta muito é a interligação. A odontopediatra e ortodontista podia estar colado ali, porque a criança Sim, vai crescendo e vai precisando de ortodontia. sim, é Então, tem verdade. odontopediatra que está fazendo É verdade. ortodontia. E Sim, tem ortodontista que quis fazer a odontopediatria porque ela é muito tá interligado, é próxima, já verdade. está na casa, o É paciente já verdade, está no consultório, né? é verdade. Então, é muito bom quando a gente consegue dar essa luz, Sim, né? O dentista sim, está lá querendo um posicionamento no mercado, sim. só que ele está rasgando dinheiro. Uhum, tá Não deixando consegue de ganhar, né? enxergar, né? Se você deixa de ganhar, você tá perdendo. É. Essa é Agora, uma coisa é fato. Marketing e venda é uma coisa que não tem como a gente não entrar não nesse abordar. jogo, É, né? E eu digo assim para os nossos alunos que vendas é conexão e que vendas é relacionamento, sim, é networking, né? E que quando a pessoa entra para a área de saúde, já tem que ser um ser humano que ama pessoas, sim, que genuinamente ama ajudar outros. sim. Esse é Odontologia o acima de princípio tudo, né? básico da área de saúde, incluindo a odontologia, né? É. Que às vezes você vê assim, ah, vai estudar várias técnicas de vendas, Eu, mas você vê que o X da questão às vezes é a gente, né? A é, gente que tem que melhorar como ser eu humano. falo que o dentista, ele é o profissional mais completo que tem. Porque além dele dominar a própria odontologia, ele tem que fazer gestão de RH relacionado à secretária ou colaboradores. Ele tem que saber o financeiro, ele tem que ser o gestor de marketing. Enfim, são várias áreas que o dentista não tem essa formação, Não né? tem. E hoje em dia, sem isso, você não vai prosperar, né? A pessoa vai ficar tocando de roda. Então precisa desse conhecimento adicional. Eu fiz MBA em gestão também, né? Ah, que isso me ajudou também a prosperar nesse sentido, né? A tomar melhores decisões, inclusive na área de educação. Eu virei um gestor na educação também, à medida que a gente montou o grupo da ProImplante, a partir dessa visão empresarial, né? Então, gestão é tomada de decisão, né? Que é a E grande dor, administrar né? recursos limitados. Então, você tem que tomar a melhor decisão para você fazer aquele recurso render mais. Então, esse conhecimento ajuda muito. E nós colocamos isso no nosso curso. Nós colocamos negociação, nós colocamos formação de preço, relacionamento, comunicação. No primeiro módulo dos nossos cursos, a gente ensina para o dentista. Aí eu falo, daqui a pouco você vai ver sangue, daqui a pouco você vai ver técnica, mas vamos começar do começo. Para que, como que você vai fazer essa venda? Qual que vai ser a sua margem? Como que você negocia? Como que você se comunica? Então, comunicação é fundamental. E ontem, né, eu fui palestrante do tema empreendedorismo na odontologia. Aí depois da palestra, várias Legal. pessoas falaram assim: você poderia montar um curso de gestão, porque nem tem. Sim, A gente morre de procurar um curso e a gente vê que não tem. é a E era aí, da a gestão. pedido, a gente já está tentando já Isso, organizar ótimo. esse curso, Sim, que porque bom. é a pedido já, tem muito Uhum. pedido disso, né? Todo profissional tem que fazer. Isso não tem como. É a grande dor, né, do dentista, que ele se forma, Uhum. monta uma cadeira e acha que ele vai se dar bem, sem entender nada de Uhum. gestão, É, sem entender nada de marketing, nada de vendas. só a parte técnica você fica limitado, digamos assim, É a né? grande dor, né, da maioria. Aí quando a pessoa percebe que com esse conhecimento que não é muito complexo, ela passa a prosperar mais, né? Ela vê outro um colega ali, ó, por que que esse cara aqui, né? Por que que ali, olha só, eu tô vendo. E quando a gente fala isso, não é a questão do marketing da propaganda, não é gastar com propaganda, não é isso, né? É um conjunto de fatores, mas que vai envolver principalmente decisões e uma comunicação adequada aí para você poder vender o procedimento e vender a um preço que tem uma rentabilidade, né? Porque também você pode trabalhar menos, mas ganhando mais, né? Esse é um outro ponto. Não é trabalhar das 8 às 8. É a regra do Pareto, o princípio lá dos 80-20. 80-20. 80-20.
80% dos nossos ganhos vem de 20% dos nossos clientes. Então a gente tem que identificar quais são os clientes mais rentáveis ou o tratamento mais rentável de tudo aquilo que eu faço, eu vou priorizar aquele Sim. paciente ou aquele procedimento. Colocar mais energia E nessa. com isso você seleciona, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, inclusive. Então quando eu descobri esse princípio de Pareto, minha vida mudou. Eu olhei e falei, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer isso. Você faz contas, né? E você troca tempo por dinheiro. Ainda bem que eu fiquei nos seus 20% aí. Exato. E é que Ah, tá cravado no meio dos vídeos. e agora eu vou até perguntar, e você realmente gostaria que a gente fizesse esse curso de gestão? Se você quiser, comente aí, eu quero. E outra coisa, aproveite e faça o CCCS. Curte, comente, compartilhe e salva, Isso aí, né, professor? E certeza. aí, como que nós estamos de programação aí? Cursos, Programação já, começamos. novidades? Então, novidades. Novas turmas para 2024. Eu acho que assim, o profissional não pode dormir no ponto. Não pode deixar para muito última hora. Se ele pensa em fazer uma pós-graduação, nós estamos abertos. Tem aluno que pergunta: eu posso ir um dia acompanhar o curso para ver como é que é? Tá convidado. É só procurar o pessoal do IEP e a gente faz um agendamento para você visitar o curso, conversar com a gente, ver o que acontece aqui durante um final de semana, seja no de cirurgia, seja no curso de implantodontia. A gente está aberto aí com novas turmas para 2024, né? E vamos para Bora. cima. Pronto, então vamos dar um encerramento aqui do nosso podcast do IEP. Muito obrigada pela Eu que participação aí. agradeço. Nós estamos começando o nosso Uma satisfação podcast. estar aqui. É uma honra A aproveitar a honra é sua minha. vinda. Olha, Obrigado. Vi Ribeirão deu certinho, professor. Obrigado. É isso aí. Obrigada Tamo pelo junto. carinho. Olha, Obrigado. por tantos anos juntos, eu espero que Deus Eterno. abençoe para que possamos seguir muitos anos ainda Com juntos. Eu sou certeza. muito feliz com a Eu sua sou grato. parceria, Você nossa sabe disso. parceria. Uhum. Que a gente lhe ama, né? Obrigado. Sabe? Beijo grande Valeu. aí. Mas me Obrigado. fala aí, professor, onde é que a galera poderia lhe encontrar? Nas redes Nas redes sociais? sociais é Jorge Jacob Liporassi, tá? Basicamente o Instagram, né? E no Instagram do IEP também. Tem toda a nossa programação de cursos aí. Tá certo, Obrigado. então. Muito obrigada. Um Beijo abraço. Tchau, tchau. grande.